Bom, e o assunto com que o Cláudio Humberto abriu a sua participação hoje? Vamos dar um pouco de destaque nesse momento, porque é importante que discutamos isso, né? Fala-se tanto em fake news, no entanto, ontem um bate-boca marcou a sessão da Comissão Mista do Congresso, que debate as notícias falsas. Um ex-funcionário da empresa Jacobs foi convidado pelo Partido dos Trabalhadores a depor no grupo de trabalho sobre a suspeita de disparos de mensagens durante a campanha de 2018. Hans River, como disse o Cláudio Humberto, teria ajudado a enviar WhatsApps em favor dos candidatos João Dória e Jair Bolsonaro. Mas ele afirmou, no colegiado, que os beneficiários foram o ex-presidente petista Rui Falcão e outros nomes do partido. Uma reviravolta. E direcionei principalmente para o senhor. Para mim? É. Essa foi na bucha, hein? Houve bate-boca e o Hans River, da Rio Nascimento, disse ter sido xingado pelo parlamentar de favelado periférico. Rui Falcão, ele disse que não é verdade. Tudo não passa de uma mentira. Vamos Me chamou de favelado. Entendeu? Mentira. Você me chamou. Eu tenho cara do quê? Só porque eu sou negro? Eu menti? Você mentiu duas vezes. Outra coisa. Isso não é abuso, não. Porque eu falei no pé do ouvido dele que eu fiz a campanha política dele, ele tá atacado. Bom, ele acabou admitindo ter feito disparos em massa para as campanhas de Fernando Haddad, do PT, e Henrique Meirelles, do MDB. Saiu pela culatra esse tiro aí, Cláudio Humberto? Pois é, foi que coisa, né? Foi um triste espetáculo. A gente acabou assistindo a CPI da fake news, em vez de lançar luz sobre elas, né? Acabou revelando outras, né? Vai ver que aquelas notícias dadas como absolutamente certas e seguras não passaram de fake news também. Até pelas circunstâncias que são conhecidas de todos já. Mas o fato é que o que é triste, né, é a gente assistir uma instituição tão respeitável, tão necessária quanto uma CPI ou CPMI, essa é uma comissão de parlamentar mista de inquérito, sendo desmoralizada pela sua própria mecânica, né? E colocam pessoas para prestar depoimento que frequentemente não tem muito a acrescentar à investigação. E aquelas que chegam para fazer o que acabou fazendo esse rapaz aí, Hans Nascimento, também conhecido como Hans River, enfim, em que ele acabou enfrentando lá a turma do Partido dos Trabalhadores, dizendo que eles é que o contrataram. Ele também fez acusações ou insultou a jornalista da Folha de São Paulo que o entrevistou. Enfim, foi de fato um dia mesmo para esquecer do ponto de vista do PT. Isso foi o mais grave, na minha opinião, né? Esse insulto à jornalista aqui, eu queria até prestar minha solidariedade à Patrícia de Campos Melo, né? Que eu não conheço. De novo ela, né, Pedro? Não, ela mas tem um histórico, hein? Não, o Partido dos Trabalhadores. Eu Como também... assim, Zé Paulo? Não entendi. Tem um histórico como? Ué, ela tem um histórico já. Recentemente não aconteceu também um problema com ela? Não, não sei ao que você está se referindo. Então, bom, o fato, vão atrás que vocês vão tem descobrir. o que circula já há algum tempo nas redes sociais é um vídeo em que ela diz que sempre foi próxima do PT, sempre foi eleitora do PT, etc. e tal. Mas o fato de ela ser petista não desqualifica o trabalho profissional dela, muito pelo contrário, né? E nem autoriza o insulto de que ela foi vítima. Se aconteceu isso, né, Cláudio Humberto, que ele disse, eu acho que ele deveria ter provado, né, para a CPI ali e falar, Sim, olha, claro. Eu fui de alguma forma assediado pela jornalista, a gente poderia discutir aqui. Ele não mostrou isso, pelo contrário, pelo que eu vi, foi a divulgação por parte dela de que não houve assédio no trecho ali da conversa, né? Então, até o momento, acho que a gente tem que repudiar a forma como ele tratou os parlamentares, né? Ali, com total desrespeito, às vezes. Foi muito desrespeitoso. E eu acho que a gente não avançou, é o que o Cláudio disse aí, eu concordo com a análise do Cláudio. Claro que foi um tiro no pé para quem convocou, o PT botou um cara ali que não sabia exatamente o que ele ia falar e acabou falando coisas que prejudicam o Partido dos Trabalhadores. Agora, a credibilidade que esse sujeito tem para estar ali falando, né, com aquele tom de voz, ele fez uma apresentação andando ali pela sala
da reunião da CPMI. Então, para mim, não há credibilidade nas palavras desse sujeito, né? Foi uma convocação feita, aceita, eles seguiram, queriam fazer uma reunião fechada, né? É bom lembrar aqui que os partidos de oposição queriam que a reunião fosse fechada, não queriam a publicidade, né? A gente estaria sabendo de tudo isso aí pelas versões trazidas pelos parlamentares, que, claro, cada um tem a sua ideologia. O principal, para o país, o que nós avançamos, o que nós descobrimos aí sobre fake news, parece que não avançamos muito, fizemos muito barulho, muita gente está discutindo, né? O que foi não tem de santo informação. nisso aí. É isso, o que nós descobrimos é isso. Não tem santo. Sabe? Mas ninguém isso... pode acusar ninguém. Eu acho que todo mundo pode acusar todo mundo, né? No final das contas é assim que funciona. CPI geralmente funciona assim, né? O que o deputado Rui Falcão teria dito pro ex-funcionário dessa empresa que faz disparo, e ele mesmo admitiu, né? Hoje a Patrícia Campos Melo faz uma reportagem na Folha de São Paulo em que ela mostra conversas que manteve via WhatsApp com ele durante a apuração da reportagem, e ele mesmo... Isso começou como? Ele abriu um processo contra a empresa que é acusada de fazer esse disparo. O que a empresa faria? Ali estou explicando, né, de maneira resumida aqui para quem não está acompanhando essa história já há muito tempo. A denúncia foi feita pela Folha de São Paulo, acho que um pouco depois da eleição, né? Não lembro se foi antes ou depois da eleição agora, enfim, não sei localizar no tempo e no espaço, mas acho que foi logo depois da eleição. Foi depois. Esse rapaz entrou com um processo trabalhista contra a empresa para a qual ele trabalhava. E aí, o processo é público, né? Como qualquer processo público. A Patrícia Campos Melo, de alguma forma, teve acesso a esse processo, foi até o Tribunal Regional do Trabalho, descobriu os dados dele, descobriu o contato, foi atrás e ele admitiu. Ele, inclusive, tem um anexo aqui, numa das conversas de WhatsApp, ele manda para ela um anexo com CPFs falsos de idosos que eles usaram para comprar, segundo a denúncia que ele fez, que a empresa usou para comprar chip e, a partir desse chip, disparar mensagem eletrônica falsa durante a campanha eleitoral para beneficiar candidatos. O que a gente espera da CPI? Que a CPI diga quem foi beneficiado, se esse tipo de comportamento é criminoso ou não é criminoso, mas certamente era uma esperança, né, sem frutos a serem dados logo ali adiante. Bom, no final das contas, o que aconteceu? O rapaz fez um acordo trabalhista com a empresa. E aí, na hora em que ele faz um acordo trabalhista com a empresa, ele vai à Folha de São Paulo, a Patrícia Campos Melo, e diz que não quer mais tocar adiante a reportagem, que não é mais para ela procurá-lo, e aí ela diz, não, mas agora já era, né? A reportagem já estava em andamento. E aí, em determinado momento, ele vem a público e diz que, ontem na CPI, que na hora em que ele disse não para Patrícia Campos Melo, a repórter teria oferecido favores sexuais a ele em troca da reportagem. E aí, de novo... é grave, hein? Não é só grave, né? É grave, é de uma baixaria absoluta. Porque, pelo menos se ele tivesse como provar o que ele está dizendo, o que aconteceu foi o contrário, né? A Patrícia Campos Melo printou de novo uma outra conversa em que quem a convida para sair é ele. Né? Dizendo, podemos nos encontrar depois do meu show, eu saio do palco às 16. E aí ela não responde, ele manda um sinalzinho de interrogação e ela responde, olha, no final de semana eu estou de plantão, podemos continuar nos falando aqui pelo WhatsApp. Né? Então, é preciso separar o joio do trigo, porque o que acontece mais uma vez, inclusive com apoio de jornalistas, é uma tentativa. A gente pode aqui quando eu digo não aqui no programa, eu digo em geral, né, no debate em geral, questionar a reportagem, né, questionar se a apuração foi bem feita ou mal feita. Agora, questionar esse tipo de comportamento, aí me parece de uma baixaria. E pior, tem tanto parlamentar, tanto político importante dando gás para essa história, né? É realmente um momento lamentável esse que nós estamos atravessando. O que deu a impressão, Rafael, é que ele estava com isso aí do Rui Falcão engasgado na garganta. Ele aproveitou a oportunidade. Ele falou, agora é a minha hora. Já que ele tem experiência de palco, né? O que ele faz na vida?
Me pareceu ali músico, né? que ele se apresenta como músico, É. porque ele fala, meu show termina. Não sei, fiquei com a impressão de que ele é músico, mas realmente não sei, Zé. Ele está acostumado a ficar no proscênio, então, né? E ontem ele falou, é agora que eu vou detonar o Rui Falcão. Na verdade, o grande prejudicado com isso tudo, né, como eu disse no começo, aí eu estou convencido disso, é a própria instituição CPI, né? Isso desmoraliza a instituição, né? A impressão que dá, ou pelo menos a impressão que sempre tivemos, todos temos, né, de uma comissão parlamentar de inquérito, é exatamente a adoção de critérios, né? Sempre, assim, a gente viu CPI que foram muito CPIs que foram muito criteriosas na convocação e convite de testemunhas para prestar depoimentos, pessoas que chegaram lá e fizeram e esclareceram fatos, né, que levaram fatos novos, etc. O que a gente viu ontem foi um show de baixaria. É claro que pode ser fato novo, tudo isso pode ser fato novo, né? Inclusive a afirmação do rapaz de que ele nunca trabalhou na empresa para a qual ele trabalhava, não se prestava serviço para o Bolsonaro, prestava serviço para Fernando Haddad. Foi exatamente o contrário, né, do que se denunciou. Aí já começa uma outra discussão. Já é outra fake essa aí, né? Entendeu? Pois é, o que é fake na história? É a denúncia original ou é essa afirmação dele? Eu acho que essa confusão só mostrou que a CPI está muito longe de esclarecer esses fatos.